Muito desanimados, a gente chegaram ainda não. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Só vou pedir para acender as luzes aqui, um minutinho. Para a gente ganhar tempo, quem tiver Bíblia, abre sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou procurar ser fiel ao tema que me foi proposto, mas eu vou precisar entrar em outros livros. Livro do profeta Ezequiel, de número 47, capítulo 47, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Verso 8. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo verá por onde quer que passe este rio. Pai bendito, em concordância com a oração do teu servo, eu quero entregar em tuas mãos essa palavra e o povo que ouve essa palavra, porque esse povo não é meu, esse povo é teu, e assim o Senhor nos fez congregar nessa noite aqui, para que algo fosse ministrado aos nossos corações, porque sou eu dependente da tua palavra, Pai, sou eu dependente da tua direção, Senhor, para os dias vindouros, que têm sido dias tão trabalhosos. Pai bendito, eu coloco, Senhor, a direção desta casa em tuas mãos, os pastores, Senhor, os líderes de ministério, cada um, meu Pai, que exerce serviço nesta casa para a honra e glória do teu nome, eu os entrego em tuas mãos, meu Pai, porque estão aqui resistindo a tempos trabalhosos, mas o Senhor tem observado, meu Pai, o momento e a vida de cada um. Assim, Deus, eu te peço, meu Pai, que conduza essa palavra ao teu povo, em nome de Jesus. O profeta Ezequiel, ele estava completando o seu aniversário de 30 anos, quando o cerco babilônico chega a Jerusalém e toma todo aquele povo que estava ali. O rei, no momento até então, era o rei Joaquim. A Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe o que me chama a atenção, Euler? Eu não vou enrolar muito para dizer o que eu vim dizer aqui nessa noite, não. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Sabe o que me chama a atenção? É que Joaquim só tinha 18 anos. Foi levantado o rei em Jerusalém. Ezequiel tinha 30. Acabaram de fazer 30 quando o cerco se fechou. A primeira investida a Jerusalém para o cativeiro babilônico se fechou. Jesus terminou seu ministério com 33 anos. Não é a idade que define a sua caminhada, é o posicionamento que você tem com a idade que você tem.
Não adianta eu, Thiago, cada um de vocês que estão aqui me escutando, não adianta a gente querer dar desculpa, eu estou jovem, vou curtir. Porque se eu pudesse, Marquinhos, eu estou com 37, se eu pudesse, eu teria escolhido aceitar Jesus lá atrás, no começo da minha caminhada. Só que quando você pega o período monárquico aqui dentro da Bíblia, você vai perceber que muitos dos reis que foram levantados pelo Senhor, eles se desviaram, e isso independe de idade. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequiel está sentado no meio dos exilados de Judá. Ele está sentado à beira do córrego do rio Quebar. Enquanto ele está sentado ali, o acampamento dos exilados atrás dele, enquanto ele está sentado, vem uma visão do Senhor. Isso está no capítulo 1. Vem uma visão, ele tem uma visão de 4 anjos com 4 rostos, e debaixo desses anjos tinham rodas, e eles seguravam uma estrutura que era semelhante a um trono, e sentado nesse trono havia um semelhante ao Filho do Homem, e ele vai definir como a glória de Deus. Enquanto ele estava ali, você imagina, aniversário dele, era o ano que ele seria levantado como sacerdote, já era considerado, mas ele ainda não tinha sido levantado como sacerdote. Era aquele ano, imagina ele sentado ali, escravo, pensando em tudo aquilo. De repente sopra um forte vento, uma tempestade, e se abre a visão de Ezequiel para que ele observasse todas essas coisas. E a Bíblia vai definir no hebraico essa glória. Ela é definida como kavod. Kavod significa peso, algo frondoso, algo consistente. Vários estudantes escritores, eles vão entrar nessa mesma concordância de algo frondoso, algo que é a única forma que eles encontraram para poder definir o peso da glória de Deus. E Ezequiel está ali, sentado à beira do rio, desanimado, e o Senhor no capítulo 2 vai comissionar ele a outras coisas. Abre comigo, quem puder. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 1 ao 7. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É para alguém que está aqui nessa noite. Enquanto você estiver na situação que você está, o Senhor entende o seu momento de fragilidade, mas quando você não se levantar, o Senhor não vai falar contigo. Quantos aqui tem história para contar? Eu fui a Jesus pela depressão, mas enquanto não me ergui e falei, eu quero esse Jesus aí, eu quero. Enquanto eu não me reergui, Nayara, o Senhor não me visitou não. Enquanto eu não me reergui, Ele não falou comigo. Você quer? Eu quero. Eu dou um passo para você, você dá um passo para mim. Tem muita gente que está aqui, que precisa adiantar um passo com Jesus há muito tempo. A maioria dos rostos aqui, eu não conheço. Mas não precisa conhecer, porque o que Deus revela, Ele confirma. Capítulo 2. E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões.
Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu, filho do homem, dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O texto ele vai frisar essa questão da rebeldia. Eu fico imaginando aqui, povo escolhido por Deus, povo separado por Deus, povo querido de Deus, para envio às nações. Só que a sequência de pecado, ela leva o povo para o cativeiro. E às vezes a gente pensa, poxa, mas Deus não envergonha ninguém. Experimenta para você ver. Experimenta para você ver, porque Deus ainda é santo. Deus ainda é santo, Euler. E um Deus que é santo, ele não pode permitir tais coisas: prevaricação, adultério, fornicação, mentira, roubo, furto. Ele não pode admitir certas coisas. E às vezes, o povo separado, o povo de Deus, o povo que foi chamado para a honra e glória do seu nome, a saber, muitos de nós que estamos aqui, às vezes a gente é pego nessas coisas e nem percebe. Porque a qualidade da sua adoração está ligado diretamente ao que você faz lá fora, não ao que você representa aqui dentro. Muito pelo contrário. A Bíblia diz: honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face dessa terra. Porque o teu Deus é santo, e se Ele é santo, Ele exige separação, processo de santificação. E às vezes você pensa, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais o mesmo. Você precisa se perguntar a respeito disso. Eu não sou mais o mesmo, a minha adoração não é mais a mesma, eu não estou sentindo o que um amigo do meu lado está sentindo. Por que que não está? Quando você tinha que estar colado com o que está adorando, você está colado com o outro que está fazendo besteira lá fora. Se o Senhor descesse hoje, se o Senhor viesse hoje visitar os nossos Instagram da vida, será que a gente glorifica o nome dele ou a gente glorifica o nosso? Porque vaidade também é pecado. Salomão em Eclesiastes, se não falha a memória, capítulo 1, perdão. Ele vai falar a respeito de vaidade. Já falou sobre isso lá na casa, tá? Desculpem eu ser repetitivo. Ele vai falar a respeito de vaidade. Aqui no Ocidente, a gente trata a vaidade, né, vestir bonitinho, querer aparecer um pouco demais, e isso também é vaidade. Mas quando Salomão ele trata isso, ele vai fazer uma análise de toda a vida, ele vai dizer que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade vem da palavra revel, revel é passageiro, é um sopro, é o que sopra e acabou. Ou seja, Marcos, a nossa vida, como a de muitos que ficaram esse ano entre 2020 e 2021, ela é um sopro. Aí a Vulgata Latina, ela vai traduzir essa palavra como vaidade, que dá o sentido que a gente conhece aqui. Essa vaidade de você querer aparecer, essa vaidade de você querer ser o primeiro, essa vaidade de você querer brilhar muito mais. Só que existe uma problemática aqui, Peterson. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquele que se humilhar será exaltado. O exaltado será humilhado. Vou seguir aqui. Quando a Bíblia vai falar a respeito dos côvados, que apareceu a ele, Ezequiel, ele está aqui, a gente costuma definir como se ele tivesse com um guia espiritual. Esse guia espiritual era o Senhor, que guiava Ezequiel e vinha desde o capítulo 40, se você lê o capítulo 40 até aqui, o capítulo 47, tudo isso aponta para Nova Jerusalém. E esse tour ele começa aqui no capítulo 40. Você vai ver várias frases, e ele me levou, e ele me conduziu, e ele me trouxe, e ele me mostrou, e ele me botou dentro do átrio, e tinham outros átrios, e me tirou de volta do átrio. Até aqui, o capítulo 47, você vê Ezequiel ser conduzido pelo Senhor. Tem gente que precisa ser conduzido pelo Senhor essa noite. Uma decisão que você toma, não é uma decisão que Deus toma por você.
É uma decisão que você toma. Um côvado, antigamente, no tempo passado, ele era medido, meu braço é pequenininho, mas ele era medido da ponta aqui, da ponta do cotovelo até o dedo médio. Na medida mesopotâmica, isso dava mais ou menos 52 centímetros. Na egípcia, dava mais ou menos uns 45 arredondando. Ou seja, você faz esse cálculo aqui rapidinho, é muita coisa. Me fez passar 1000 côvados, dá mais ou menos uns 500 metros, 500 e poucos metros. E depois me fez passar 1000 côvados. E entrou, e foi entrando, e foi entrando, e ele foi entrando. Ezequiel foi entrando porque ele era conduzido pelo Espírito. Mas o que me chama a atenção aqui no texto é que logo se eu sou conduzido, alguém está me acompanhando. E se esse alguém está me acompanhando até a profundidade, onde eu já não consigo ultrapassar, o mesmo que me leva à profundidade, ele me traz para a margem, porque ele sabe até onde eu posso ir. Ou seja, tem sido pregado um evangelho que tudo você pode. Você vai conquistar, você vai avançar. Ninguém quer ser humilde na era. Ninguém quer ser o que limpa os vidros, ninguém quer ser o que varre a casa, ninguém quer ser o pequenininho. Mas a escolha é sua. Se você for mais fundo, Deus vai com você. Ele te conduz, o texto é claro em dizer isso. Ezequiel não tinha essas experiências espirituais. Ele servia, ele era sacerdote, ele ia ser levantado a sacerdote, mas já era considerado. O Senhor levava ele, conduzia ele, aonde você quiser ir, aonde você quiser entrar, você vai entrar, desde que o Senhor esteja contigo. Sabe, o problema é que às vezes a gente, eu sou filho de crente, eu vim de um ambiente crente, minha família é crente, eu nasci no meio do evangelho, e como se isso nos desse algum tipo de garantia. Eu não nasci em lar nenhum, nasci no lar do pagode, foi lá que eu nasci. E estou aqui, pregando Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Isso aí fora, ó. Quando é que foi, Natália? Nosso primeiro encontro foi aqui, né? Nosso primeiro encontro foi aqui na esquina, tem 14 anos que a gente está junto. Foi aqui nessa esquina, isso aí fora, a gente conhece aqui, ó, na palma da mão. Para chegar aqui e dizer para muitos de vocês, para dizer para todos vocês que não tem o que valha a pena. O que vale a pena é você gastar, como diz o louvor, a sua vida aos pés de Cristo. Porque não é uma coisa individual, Euler, não é uma coisa que eu vou fazer para mim. É uma coisa que eu vou fazer que vai alcançar você, vai alcançar a tua casa, vai alcançar outros. Quantos que estão lá fora, amigos nossos que deviam estar sentados nesse banco aqui, quantos que precisam ser buscados? Mas sabe por que eles não são buscados? Sabe por que eles não vêm para cá, para mergulhar um pouquinho mais fundo com a gente? Porque eles observam a vida de muitos de nós e eles não querem. Eles não querem. Ezequiel foi um profeta de renúncia. Ele poderia virar para o Senhor e falar: eu não quero isso. Eu não quero essa loucura aí de ser profeta. E Ezequiel fez as coisas mais bizarras no meio dos profetas bíblicos. Ele teve que fazer as coisas mais bizarras, um dos comportamentos mais bizarros. Vocês acham que João Batista era estranho? Vocês acham que Jeremias era estranho? Lê o profeta Ezequiel. Ele teve que ficar. O Senhor vira para ele e fala: Ezequiel, tu vai montar uma maquete. Nessa maquete você vai colocar Jerusalém sendo destruída e você vai para o meio da praça encenar a destruição de Jerusalém. Loucura, imagina, você vai para a Rua das Pedras, vai para o centro e vai ficar gritando com uma maquete de armação dos búzios, dizendo que vai ser tudo destruído. Loucura. Logo o Senhor manda Ezequiel raspar o seu cabelo e cortar o seu cabelo a fio de espada. Corta o seu cabelo a fio de espada para representar o pecado do povo e lança ao fogo. Mas o que mais me surpreende, sabe o que é? É que quando Deus vira para ele e fala: Ezequiel, tu vais ficar como ficam os cordeiros, como ficam os bodes da expiação. Tu vais ficar amarrado, durante 1 ano tu vais ficar deitado, amarrado, e você vai comer alimento
Embaixo desses alimentos, a brasa serão fezes de animais. Aí Ezequiel protesta. Como assim, Senhor? Eu lembro de Pedro. Como assim, Senhor? Nunca passou coisa imunda na minha boca. E o Senhor fala para Ezequiel, assim você fará. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo renúncia. Assim como Davi, assim como Paulo, assim como Jeremias, Jesus. Eu vejo renúncia. Porque é muito poético, Marcos. É muito poético eu chegar aqui, pregar filosofia, sociologia, posso pregar várias coisas aqui, poesia, falar para vocês que vai ser muito legal, mas não é tempo mais de pregar esse tipo de coisa. Tem muita gente se enganando por aí. A palavra de Deus é uma palavra que ela gera transformação. Se ela não gera transformação, alguma coisa está errado, e o erro é sempre com a gente. O erro não é com as nossas lideranças, o erro não é com os nossos pastores, o erro é com a gente. O que a gente está fazendo de errado? Qual a profundidade que a gente está entrando dentro da palavra? Porque sentar aqui e adorar e dar glória a Deus, isso é muito maravilhoso, desde que seja de verdade, desde que seja sincero, desde que o seu coração lá fora reflita o que você também faz aqui dentro, e aqui dentro seja lá fora. Você não pode ser, a Bíblia não aceita que você seja ambíguo com as coisas de Deus. Ela não aceita. Quantas pessoas estão aí fora precisando ouvir uma palavra? Quantas pessoas estão precisando receber uma direção que está em cada um de nós? Que está na boca de cada um de nós. Mas às vezes a gente não tem coragem de andar mais esses 1000 côvados. Abre o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Verso 12 em diante. E diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Verso 14. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre, e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 10.000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, que carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que falara antes, e Davi as ouviu. O problema aqui, sabe o que foi? O problema de Golias foi que Davi ouviu. Às vezes tem 100 no meio, mas os 100 são todo covarde. Aí Deus levanta um que nem fazia parte da história até o momento. Deus levanta um, não permite que
os 100 vão, eu estou resumindo aqui, porque a quantidade do exército era muito maior, era infinitamente maior. Eu estou resumindo isso aqui. Às vezes Deus não permite, Marquinhos, que esses 100 vão, porque não tem azeite na cabeça. Como é que vai pelejar sem azeite na cabeça? Melhor que fique ali, no meio do arraial, com armadura bonita, espada na mão, gritando a 1 quilômetro de distância, mole. Como diz o ditado, cachorro que late não morde. Mas se Deus não tem de misericórdia de muitos daqueles ali, como tem de muitos de nós aqui, morria um exército inteiro, famílias ficariam escravas. Mas o Senhor vai lá, fala, não, peraí, por que eu vim até Davi? Porque Ezequiel e Davi são para mim exemplos de renúncia, exemplos de que decidiram entregar. Deus não obrigou ninguém, Deus não obrigou. Davi estava muito bem lá, podia dar um tapa lá em Samuel, falando, não quero esse azeite na minha cabeça não, vai arrumar problema para o meu lado, esse povo que só peca. Mas ele falou, não, eu vou. Não sentava na mesa, todo mundo comia, Davi não comia, era o último a chegar na história. Só que na hora de resolver o problema, a Bíblia está dizendo ali, que só os filhos mais velhos seguiram para a batalha. Só os mais velhos seguiram para a batalha ainda. Sabe o que eu percebo aqui no texto? É que quando Deus te comissiona, você não precisa se apresentar. Tem muita gente que Deus não chamou se apresentando para uma obra que vai perder. Mas eu vim te convidar para uma coisa aqui nessa noite. Renuncia a tudo isso que você está vivendo hoje. Hoje. Porque o construto do tempo já não cabe brincadeiras. Já não cabe. Nós estamos caminhando para um fim escatológico. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Se você terminar o texto de Ezequiel, depois que o Senhor tece toda essa profundidade, se você terminar o texto, analisar bem a estrutura do texto, ele fala da Nova Jerusalém, das águas que descem pelo limiar da porta, e essas águas, elas vão até o Vale do Mar Morto, e o Vale do Mar, até hoje, o Vale do Mar Morto, ele é morto, não tem nada lá. Se você for a Jerusalém, você vai ver, não tem nada lá. Só que a Bíblia está dizendo aqui que voltará a ter vida, porque a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Mas para crer nisso aqui, Cristian, você tem que estar ligado no céu, não adianta. O problema de Golias foi que Davi entrou no arraial e ouviu. Aí eu imagino Davi entrando no arraial, cumprindo as suas tarefas, porque Davi, além de levantar cedo, ele era obediente. Você não vai arrumar nada, dormindo até meio-dia, 1h da tarde, não vai arrumar nada. Já se comissionou, falou, Davi, vai, leva queijo para os teus irmãos, leva um agrado para o comandante de 1000, e vê como é que estão os seus irmãos, traz notícia dos teus irmãos. E Davi vai. Davi devia gostar de uma guerra, senão Eliabe não dava bronca nele. Davi vai, acorda de madrugada, o texto vai dizer que ele acorda de madrugada e vai ver como estão os seus irmãos. Mas uma coisa que me surpreende é que o que comissiona você para fazer é a unção que está sobre a tua cabeça. Davi estava lá escondido, recolhido, cuidando dos bichos do pai dele. Só que quando Saul fala para ele, tu é um menino, o que tu vai fazer lá? Golias, desde pequeno, ele luta, desde pequeno ele é guerreiro, você é menino, o que você vai fazer lá? Davi protesta, fala, não, peraí, deixa eu te contar a história da minha vida, você não me conhece? Deixa eu te contar aqui, eu estava lá, apacentando as ovelhas do meu pai, de repente o leão veio, achou que ia arrebatar, que ia comer tudo, falei, aqui não. Eu lancei mão dele e matei ele. E depois também, rei Saul, veio um urso, e o urso tentou pegar as ovelhas do meu pai, as ovelhas que eu cuidava, ele tentou pegar, só que eu falei, não, você não vai pegar não, lancei mão e matei. Mas sabe o que é mais interessante? É que todas essas vitórias dele, ele glorifica ao Senhor, ele acredita as vitórias dele ao Senhor. Tem muita gente querendo aparecer, mas de Deus não tem nada. De Deus não tem nada. Tiago, essa palavra é muito dura, direta.
direta, é diferente. A Bíblia vai dizer que quando Neemias trabalhava em contemporaneidade com Esdras, a Bíblia vai dizer que o povo ficou de pé. Quando ele abre o livro da lei, o povo ficou de pé desde a alva até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus. Isso é zelo, isso é respeito, isso é cuidado. Se você tem um ministério, cuida dele, porque a partir desse ministério, a partir do que Deus colocou na tua mão, que às vezes você esqueceu, deixou lá atrás, se afastou, foi passear aí fora, Deus colocou na tua mão esse ministério, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Se eu não gastar minha vida aos pés do altar, Deus vai cobrar, porque é muito bom, a poesia é muito bom, não precisava nem subir aqui hoje, estava muito bom ali adorando, muito profundos louvores. Se ali embaixo estava forte, aqui também está forte demais, estava muito bom, mas o que alimenta é a palavra, o que alimenta é a palavra. Em respeito a Ezequiel, em respeito a Samuel, em respeito a Paulo, em respeito a Jeremias, em respeito a Jesus, a gente precisa seguir, mas não é seguir de qualquer jeito, porque de qualquer jeito, por isso que o evangelho tem sido vilipendiado aí fora, as pessoas debocham de nós, porque a gente tem tratado o evangelho de qualquer maneira, e Deus é santo, e um Deus que é santo, Ele exige de nós santidade. Esse que fala com vocês aqui é pecador igual qualquer um de vocês, só que às vezes a gente não reconhece que somos pecadores, a gente acha que o mendigo que está ali fora, ele é pior do que a gente, porque a gente está aqui nessa estrutura frondosa, bonita, e talvez a gente pense que ele não tem nenhum direito de acesso aqui dentro. Só que a gente dá glória a Deus, a gente canta para Jesus, mas a gente não percebe que nós somos iguaizinhos aos que estão ali fora, que está usando droga, que está fumando maconha, que está cheirando pó, que está se prostituindo. Só que num dado momento, a gente conversava sobre isso, só que num dado momento da caminhada, eles também caíram. Cada um tem a sua história. E cada história precisa ser respeitada, cada vida precisa ser buscada, senão não faz sentido a gente cantar que vai deixar as 99 para buscar uma que está lá fora. E como que você faz isso? É vida com Deus, é vida individual. Uma vez eu ouvi o testemunho de um pastor, a gente sempre ia na casa dele para fazer cultos lá, né? Ele já tinha uma certa idade, a gente sempre ia na casa dele para fazer culto, e ele falou para mim: Tiago, hoje eu estava subindo na minha rua, encontrei duas meninas ali que estavam meio tristes, estavam chorando, 83 anos de idade ele tinha na época, elas estavam chorando, e eu conversei com elas, perguntei se estava tudo bem, e aí eu comecei a conversar, a contar as histórias de Jesus para elas, e eu perguntei para elas: vocês querem aceitar Jesus? Aí elas falaram: eu quero aceitar Jesus, e ali eu orei, fiz o apelo para elas, elas aceitaram Jesus. Aí chegou mais uma amiga, e eu conversei com ela também, e ela também aceitou Jesus. É individual. Abre Mateus 6,6 para mim. É individual. Tem muita coisa que você não precisa formar grupo, e Deus nem quer que você forme grupo. Deus quer que você vá sozinho. Ezequiel foi sozinho, Davi foi sozinho. Saul tentou colocar umas armaduras nele, falou: bota aqui, ó, já que você vai, né? Você é doido, já que você vai entrar na peleja, coloca essa armadura aqui e vai. Davi botou, se sentiu todo desconjuntado e falou: não dá para ir com isso. Não dá para ir com isso, essa armadura aqui não tá legal, não dá. E Davi tirou, falou: eu vou com o que Deus me deu, eu vou com a unção que Deus me deu, eu vou com a ferramenta que Deus me deu. Lê para mim, Nara, por favor. Que observa em segredos recompensará. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto,
feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. A gente só precisa ter vida com Deus, porque quando você tem vida com Deus, você não precisa de subterfúgio para esconder algo que Deus já viu. Posso cantar muito, posso louvar muito, posso fazer um estardalhaço aqui. Deus, ele se movimenta de várias maneiras, mas se você não tiver vida com Deus, você não convence nem um cachorro lá fora de que você é de Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro andava, e quando Pedro andava, as pessoas queriam só passar perto da sombra dele, porque a sombra de Pedro as curava. Qual o tipo de testemunho que você está dando? Se eu pegar o celular de muitos de vocês aqui, ou entrar nas redes sociais de vocês, qual o testemunho que você está dando? Você está falando mais sobre você ou você está falando mais sobre Jesus? Não dá mais para brincar. Eu não estou aqui pregando juízo de valor não, sabe? Porque em cada momento o Senhor fala de uma forma. Mas é preciso renunciar se você carrega o nome de Cristo. Esses homens, eles renunciaram, entregaram tudo que tinha. Ezequiel estava todo animado. Poxa, você é sacerdote, vou servir ao Senhor aqui na casa real. De repente vem Nabucodonosor, leva tudo pela infantilidade dos reis de Israel. Porque a divisão do reino do norte e a divisão do reino do sul, se Deus sabe por quê, Marquinhos? Pelo simples ato deles não ouvirem os seus anciões. Ah, não vou ouvir os anciões não. Roboão e Jeroboão. Não vou ouvir os anciãos não, vou ouvir os garotos que andam comigo, vou ouvir a turma que anda comigo. E foi literalmente assim, né? Roboão não deu ouvido para os anciãos, que conheciam toda a história de Israel, já tinham vivenciado várias batalhas em Israel, e ele deu ouvidos, a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo não, e ele deu ouvido aos jovens que andavam com ele e viviam com ele, que foram criados com ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, experiência de vida ainda conta, experiência de vida com Deus, porque Davi era novo, mas tinha experiência com Deus. Ele fala das suas vitórias no anonimato, mas ele glorifica o nome de Deus. E Deus me deu tanto o urso quanto o leão, Deus me deu na minha mão. Quer enfrentar desafios maiores? Faz como Mateus 6,6 está falando. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Tenha vida de oração. Tenha vida de oração, porque a gente não engana nem a nós mesmos. Como é que a gente vai querer enganar um Deus que é santo, justo e fiel? E outra, a gente está perdendo tempo. Toda vez que você não vai, toda vez que você não se posiciona, toda vez que você se procrastina, você está se boicotando. Você está boicotando o que é melhor de Deus para a sua vida. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, chateado, porque eu tinha ido num lugar levar uma palavra e foi muito água de chuchu, foi mesmo, Marquinhos, foi muito ruim, misericórdia, nem gato dava glória, foi muito ruim. E eu cheguei em casa e falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Me dá uma unção aí, renova minha unção aí, dá um... Aí eu fui para o quarto orar. Aí quando eu entrei no quarto que eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não aceito isso não. O Senhor me tirou de lá da depressão, eu tinha pouca chance, pelo ritmo que eu estava andando, eu não ia durar uma semana. Aí o Senhor me tirou de lá, me levou para o meio de um povo muito doido lá no Alecrim, uns crentes malucos. Lá eu aceitei caminhar com o Senhor, hoje eu estou aqui, para honra e glória, mas eu preciso de uma coisa nova. Eu não quero viver só isso, eu preciso ir mais fundo. E Deus me honrou naquele mistério ali, Marquinhos. Para quê? Para eu aparecer? Não, para que ele cresça. Porque eu era muito tímido. Eu falei, Senhor, é para a tua glória, não é para a minha. É para que o teu nome cresça, para que o Senhor cresça, não é para mim, é porque eu não tenho interesse em aparecer. E com Cristo não adianta a gente disfarçar. Com Cristo não adianta você buscar atalho.
Saul, a Bíblia vai dizer que ele era um rei de uma estatura maior do que as pessoas, maior do que os pares ali. Ele era um cara que ele era maior do que o normal, do que as pessoas normais ali na estatura média. E era bonito, ele era belo, a Bíblia vai dizer que ele era belo. Mas por uma atitude de desobediência, ele foi destituído do trono de Israel. Aí ficou tentando caçar Davi. Só que a cadeira dele, já tinha sido tirada há muito tempo. A gente não pode se enganar, Christian. Achar que Deus está com a gente quando a gente não está. Deus ainda exige renúncia. Jejum e oração ainda são princípios para você se achegar a Deus. Misericórdia, perdão, humildade, ainda são princípios para a gente se achegar a Deus. Por que eu estou falando isso daqui? Porque a gente está pregando para jovens aqui, tem pessoas de meia idade, mas a grande maioria é jovem. A geração, ela não vai chegar, a geração, ela está aqui. E a geração são vocês, a geração sou eu. É cada um que se posiciona em nome do Senhor, mas primeiro precisa o quê, Nayara? Se posicionar. Nós somos um corpo só, Christian. Nós somos um corpo só. Se nós não fôssemos um corpo só, a gente não trabalharia nessa servidão, né? Os irmãos de lá vêm aqui, os daqui vão lá. A gente não trabalharia nessa servidão e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o que nos une é muito maior do que a vaidade que nos permeia. Isso precisa cair por terra para que a gente ande lado a lado, para que a gente ande como a igreja que Cristo levantou. Porque a Bíblia vai dizer, essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas todo dia eu vejo gente cair, Marquinhos. Todo dia eu vejo escândalos, eu fico pensando. Eu costumo dizer que tem 2 dias que o cristão ele pode esperar. 2 dias, que ele tem que ficar muito ligadinho. Então já sabe que o dia da sua queda e a volta de Jesus. São 2 dias que a gente precisa pensar sobre eles e ter medo, ter temor sobre eles. A palavra temor, ela significa um sentimento de profundo respeito e obediência. Isso significa a palavra temor. O temor, ele te conduz aos caminhos de Deus. Ai de mim, Marcos. Eu já teria caído há muito tempo. Não julgando o Christian, que seja melhor do que alguém. Mas todo dia a gente faz força para ficar firme. Todo dia a gente está ali buscando aos pés do Senhor. Fala, Senhor, me levanta, é mais um dia, não estou aguentando, me levanta, me dá força, vamos embora, vamos lá. É assim que funciona. Quando o Senhor conduz Ezequiel a entrar a águas mais profundas, Ele está chamando Ezequiel para viver além do que Ele chama ali no capítulo 2. Ezequiel desanima, Rafa. Ezequiel desanima porque o Senhor vai falar para ele, nos capítulos mais à frente, que o povo não ouviria eles. Esse é o nosso momento. A gente vai pregar, a gente vai falar, a gente vai orar, o povo não vai dar ouvidos. Mas Ezequiel foi até o final, ele decidiu caminhar, ele decidiu entrar, ele decidiu entregar ao Senhor o que ele tinha de melhor, a juventude dele, a vida dele como sacerdote. Não houve profeta que teve vida fácil. Não houve profeta que caminhou para o Senhor, caminhou com o Senhor, que teve vida fácil. Não teve. Quantas investidas Daniel sofreu na sua juventude também, no mesmo cativeiro babilônico, só que Daniel era príncipe. Ezequiel não era. Ezequiel era um aspirante a sacerdote. A gente não pode esperar tempo fácil, mas o posicionamento ele tem que vir agora. A vida com Cristo não é poesia. Caminhar com Cristo não é fácil e a gente precisa entender isso. O nosso comportamento ele tem que ser santo. As nossas brincadeiras elas precisam ser santas, porque somos um povo alegre, somos sim, mas somos separados. Só que se você não entender
que o que está em você é maior do que está no mundo, você se mistura com o mundo, porque você não vai entender a diferença do mundo para você e pelo que você representa, o que você representa. Existe uma bola de fogo dentro de você, depositada pelo Espírito Santo. E é isso que vai te impulsionar. Existe uma unção sobre a tua cabeça. Ah, Tiago, mas eu estou meio devagar. Quantas vezes a gente está querendo parar com tudo? Quantas vezes, se a gente for contabilizar? Mas isso não vai fazer você parar. Mas o posicionamento é hoje. Porque se for para caminhar com qualquer um, Davi estava lá. O exército estava todo montado. Eles estavam no vale, os filisteus, eles estavam no vale à esquerda e o exército de Israel estava no vale à direita. O vale à direita, estou tentando buscar a memória aqui, se chama Vale dos Carvalhos ou Vale dos Terebintos. O carvalho, ele tem uma especialidade, que quando você raspa a casca da árvore e você mistura ele com algumas especiarias, você faz uma substância que ela vira um solvente, Marquinhos. É interessante isso aqui, né? O exército de Israel se acampa justamente no Vale dos Carvalhos. A Bíblia nunca coloca uma palavra por acaso. A palavra nunca vai estar ali por acaso. O solvente, ele serve para quê? Serve para tirar toda a tinta, toda a sujeira. E logo essa tinta sai, é mostrado o que está no fundo. Quando Davi chega no Vale do Carvalho, no Vale dos Carvalhos, ele mostra que tudo aquilo ali era encenação. Sabe por quê? Porque nem o general de Saul se levantou para pelejar contra Golias. Então Davi chega e fala, peraí, vamos acabar com essa palhaçada. Vocês estão aqui bonitinhos, vocês estão arrumados, bem vestidos, mas não tem unção na cabeça. Eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o rei de Israel. Eu vou. E Davi enfrenta seu maior desafio, acredito eu. Davi tinha aproximadamente a minha altura, um pouquinho mais, uns 65, uns 70, um pouquinho mais, regulando por aí. Aí ele vai enfrentar um gigante, que devia ter mais ou menos quase 3 metros de altura, um pouquinho menos, mas era quase isso, 3 metros de altura. Você acha que Davi não tremeu ali na base? Você acha que a hora ele não deu uma... Quando ele deu de frente com Golias, que era o maior desafio que ele tinha ali, você acha que ele não deu uma... Como não, Nayara? Quantas vezes a gente treme quando a gente é lançado a alguns desafios? Só que Davi vira para Golias, depois de ser escorraçado por ele em palavras, Davi vira para Golias e vai dizer o seguinte: você vem a mim com espadas, lanças, escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente precisa ter essa convicção, mas essa convicção, ela não nasce no Instagram, essa convicção, ela não nasce no YouTube, essa convicção, ela nasce quando você arruma intimidade, quando você busca trabalhar, quando você busca se empenhar, e outra, renunciar. Coisa tão difícil, renunciar. Duas coisas, renunciar e obedecer. Que coisa difícil, renunciar e obedecer. A gente precisa criar doutrina para continuar seguindo a Cristo. Tudo isso vai passar, a sua vaidade vai passar, tudo isso vai passar. Saul estava lá. Aí eu fico pensando comigo aqui, cara, como é que pode um rei que representa um povo não ter coragem de enfrentar um gigante, correndo o risco de toda aquela população ser levada à miséria, ser levada à escravidão? Como pode? Como pode uma geração covarde querer se levantar para falar em nome de Jesus? Sabe onde é que estava a coragem de Jesus? Na humildade que ele carregava. Essa era a coragem de Jesus. Porque Pilatos vai virar para ele e vai falar assim: por que você não fala alguma coisa em tua defesa? Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Aí é o único momento que Jesus abre a boca e vai dizer para ele o seguinte:
você não teria nada. Isso aqui é pra gente. Você não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Nós não teríamos nada, nem o direito de estar aqui hoje, se do céu não nos fosse concedido. E se do céu nos é concedido, vamos voltar a buscar o céu, porque é o céu que salva. Eu sei que é difícil de dar glória com a palavra dessa, mas é uma palavra que transforma. Eu não vim aqui pregar água de chuchu para vocês não, eu vim aqui pregar uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Se você absorver, levar isso para dentro da tua casa, vai haver transformação. Tem gente que vai ficar surpresa com a tua atitude, vai falar, pô, fulano tá estranho, fulano tá esquisito, não tá fazendo mais aquelas bobeirinhas que ele fazia, não tá fazendo aquelas coisinhas mais que ele fazia, fulano só anda com aquela Bíblia para baixo e para cima, o dia inteiro, Bíblia, 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 o dia inteiro. Só que quando você se posicionar e o capeta se levantar, eles vão chamar você que anda com a Bíblia para baixo e para cima. Sabe por quê? Porque demônio só tem coragem de enfrentar quem está cheio do Espírito Santo. Quem está ali, ó, junto com ele, não enfrenta não. A gente precisa se posicionar. Para cá, em nome de Jesus. A gente precisa se posicionar, porque o tempo é agora. É muito bom, sabe? Vivi tudo isso aí fora. Tudo isso aí eu vivi. E vivi numa intensidade, Cristian. Vivi numa intensidade que me tirou muitas coisas. Me tirou muitas coisas até o ponto de eu entrar em depressão e buscar respostas. E as respostas não vinham. Até o dia que eu pensei em atravessar a rua, esperar os carros passarem, ali em Manguinhos, perto do Shopping 5000. Eu saía do trabalho e eu falei, vou esperar um carro passar aqui e eu vou me jogar à frente. Só que quando eu cheguei na beira da pista, eu falei, vai ser agora, vou esperar esse carro vir aí. Quando eu cheguei na beira da pista, eu fui travado. Eu fui travado igual o Golias, tomou uma pedrada, ao invés de cair para trás, caiu para frente. Eu tentando ir para frente e não ia, só ia para trás. E ali, Deus me travou ali. Deus me travou ali porque tinha um propósito com a minha vida. E esse desenho da gente estar junto aqui essa noite, foi Ele que desenhou. Aí eu fui conduzido, como eu já falei, lá eu pensei, eu falei, pô, vou ter que largar o funk, vou ter que largar o pagode. Natália gostava tanto do funk, vou ter que largar. Eu falei, caramba, cara, e agora? E o pastor lá fazendo o apelo. Aí eu orei, eu falei, Senhor, eu nem falava Senhor, eu falava Deus, se é da tua vontade, esse negócio aí de ser crente, fala comigo, mas fala comigo agora. Aí se levantou a noiva de um amigo meu, na época, e ela era marombadona, tomava um negócio meio forte, e ela tinha um vozeirão, ela tinha uma voz muito grossa, né? Resultado daqueles negocinhos. E ela chegou no meu ouvido, e a voz não era dela, sabe, Cristian? Hoje eu consigo definir. Eu orei, eu ali com o olho fechado, quietinho, só orando, eu e Deus ali, e o pastor fazendo apelo lá, eu quietinho orando, e eu orava. E quando eu perguntei, eu falei, Deus, se é da tua vontade que eu largo tudo isso para te seguir, fala comigo, mas fala comigo agora, senão eu vou sair daqui e eu vou voltar a viver a minha vida do meu jeito, com as minhas regras, fala comigo. Aí ela veio no meu ouvido e ela falou comigo, mas não era a voz dela, Cristo, não era a voz dela, sabe? Era uma voz de anjo que falava para mim, Tiago, você não acha que chegou o momento de você viver uma vida comigo? E ali eu levantei minha mão, porque eu via que todo mundo fazia isso, né? Levantei a minha mão e eu fui à frente. Só tinha eu. Depois veio um outro rapaz, a gente estava num retiro. E eu fui à frente. E quando eu cheguei lá na frente, o pastor orou pela minha vida. Pastor Genilson Prudêncio, da igreja lá no Alecrim, lá dentro do Alecrim, na estradinha esquecida lá dentro. Eu fiquei pensando comigo, né? Depois eu falei, poxa, tanta congregação na minha cidade, e Deus me tira daqui, me leva no meio daquele povo lá, para eu conhecer
verdade salvadora, que é o Evangelho de Jesus Cristo, para eu caminhar debaixo dessa palavra. E não foram fáceis os primeiros dias, os primeiros anos de caminhada, eles não foram fáceis. Renunciar não foi fácil, largar a vida que eu levava não foi fácil, porque eu gostava muito, eu me divertia demais. Eu fechava essa Rua das Pedras aqui, tinha chave para abrir, tinha chave para fechar. Só que o Senhor falou, eu tenho a glória da segunda casa reservado para você. É debaixo da qual eu vivo até hoje, mas eu percebo que o que me trouxe aqui foi a coragem depositada por Cristo Jesus, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, através da renúncia que eu escolho todos os dias. Todos os dias eu escolho tratar minha esposa melhor do que ela é tratada. Eu escolho ter o melhor relacionamento com os meus amigos. Eu estou na Metodista? Vocês estão de brincadeira comigo. Meu negócio era fogo no altar, meu negócio era mistério o tempo inteiro. Só que Deus falou para mim, falou, Tiago, você vai sair, você vai lá para a Metodista, vai congregar com os caras. Eu falei, pô, Senhor, vou ficar lá, eles têm uns louvores meio estranhos e tal. Falei, pô, eu gosto daquele negócio, Senhor, aquele negócio que eu aprendi lá no começo, eu gosto disso. Só que o Senhor falou comigo, vai lá, meu filho, vai, questiona não, vai. E hoje, a gente conversava sobre isso ontem, né? E hoje a gente tem a melhor amizade que a gente poderia ter. E eu acho que eu sou o cara que mais balança, sabe? O cara que mais balança, o cara que mais sacode, né, Marquinhos? Sou apaixonado, porque Deus, Ele trabalha de diversas formas. Deus, Ele muda a gente a partir do momento que a gente deseja ser mudado, que a gente deseja ser moldado. Esse louvor que eles vão cantar aqui, a gente tem uma história com esse louvor. Esse louvor me dava um problema, cara, com esse negócio dava um problema com esse negócio da linguística. Eu falava, pô, Senhor, mas é isso mesmo. E eu enraizado ainda, agarrado em alguns dogmas, em algumas coisas, e apegado a alguns detalhes, sabe? Não descaracterizando o nosso Deus, que é santo, mas como eu falei aqui, o nosso Deus é alegria. Ele exige separação no propósito de santificação, mas Ele exige comunhão no que tange ao corpo de Cristo. E eu falava, poxa, esse louvor é aí quando o Christian me convidou com muito carinho para estar aqui com vocês, adorando nessa noite. Eu fui orar pela manhã, pedi uma direção da palavra, e quando eu vou orar, eu tenho o hábito de acordar e Deus sempre me dá um louvor de manhã cedo. Eu vou louvando antes de orar, e quando eu ajoelho para orar, Deus me dá esse louvor. Eu falei, não, isso é da carne, isso não vem de ti, Senhor, isso vem da carne. Aí eu fui orar, e realmente era de Deus, o mistério era de Deus. E eu falei, tá bom, Senhor, é a sua vontade, que seja feita a sua vontade, que não seja feita a minha, porque os meus conceitos, eles não podem passar por cima do que Deus quer fazer em mim. Os nossos conceitos, eles não podem tomar conta do que é de Deus para a nossa vida. A gente precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus hoje, porque a gente não tem mais tempo. As pessoas lá fora, elas não têm mais tempo. Às vezes elas só precisam que a gente dê um abraço nelas. Às vezes elas só precisam que a gente olhe no olho delas e fale, Dani, você é meu irmão, cara, tá? Você é meu irmão. Eu não sei como é que está a sua vida, mas você sabe que pode contar comigo, e é de coração, porque eu zelo por você e sei que você zela por mim. Às vezes as pessoas lá fora só precisam disso, sabe? De você olhar no olho e dar um bom dia, mas para isso, você precisa primeiro olhar no olho dessa pessoa. E esse louvor, ele fala muito sobre coragem, né? Sobre coragem, sobre as áreas, Cristian, que a gente não quer entrar, mas a gente precisa entrar, porque você não pode permitir ver menos do que o que Deus quer para a sua vida. Não permita isso, porque um dia eu entrei no quarto, eu falei, Deus, se tem mais eu quero.
Se tem mais, eu quero. Me mostra, porque eu quero entrar aonde o Senhor tem para mim. Não me importa se tem demônio, se tem capeta, se tem chucaveira. Eu não quero saber. Se o Senhor vai comigo, eu vou. Toma coragem hoje para se posicionar, porque Deus, Ele está assim, ó, só olhando, só esperando. Vou liberar, mas você precisa pedir. A porta da casa mais simples que o anjo dá. A vida de cada um de vocês aqui ao coração de outras pessoas, porque não foi por acaso que vocês vieram aqui ao pé do altar. A decisão é de vocês, de cada um de vocês, mas a unção, ela está aqui nessa noite para quem quer renunciar, para quem quer entregar a sua vida a Cristo, de verdade, viver uma vida de renúncia, porque tudo que tem lá fora para oferecer, eu já vivi, e vivi na intensidade. Não vale a pena, não vale a pena, porque o que eu tenho hoje, o que Deus me dá hoje, libera para vocês hoje, é você acessar o coração de outra pessoa. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Você saber o que o outro sente, aliviar a dor do outro e caminhar com o outro, isso não tem preço, porque o mundo lá fora é egoísta, mas a igreja que Cristo levantou é a igreja que comissiona, é a igreja que abraça, é a igreja que cuida. E essa unção está sobre vocês aqui hoje. Não se enxerguem menores do que vocês são, porque vocês são grandes em Cristo Jesus. Vocês são grandes porque o Deus de vocês é um Deus grande. E se o Deus de vocês é um Deus grande, vocês estão aqui para realizar coisas grandes no nome dEle. É o que vive e reina para sempre. É o que vive e reina para sempre.